Obrigado, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a todo o público que nos assiste pela TV Assembleia. Novamente estamos aqui nessa tribuna, falando da segurança, falando da nossa querida Polícia Militar. Queria ressaltar hoje, senhora presidente, a presença de um nosso irmão de armas da Polícia Militar da Bahia. Queria aqui fazer a presença do capitão Alden José Lázaro da Silva, do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos, que nos visita nessa tarde. Por favor, levanta, capitão. O capitão Alden, ele é um jovem oficial da Polícia Militar do Estado da Bahia e tem um trabalho muito interessante. Ele trabalha não só no Batalhão de Eventos, como ele fez um trabalho também, uma apostila de orientação policial. Essa apostila, não sei se mostro para vocês aqui, ela fala sobre tatuagens, senhora presidente. É uma coisa interessante, porquanto muitas pessoas nos perguntam a respeito de tatuagens, como elas são usadas, de que forma elas são, e ele fez aqui um trabalho muito interessante, que está sendo divulgado em todo o Brasil, inclusive sendo mandado para fora do Brasil, onde ele cita algumas tatuagens, a que grupo pertence, a facções, o que significa, porque muitas tatuagens, às vezes, já diz o crime que o ladrão praticou. Enfim, é um trabalho interessante. O capitão Alden nos visita hoje. Muito obrigado, viu, capitão? Grande abraço a todos os irmãos de armas lá da Bahia. Seja bem-vindo, fique à vontade, a casa do senhor aqui. Muito obrigado pela presença. É um prazer nós recebermos irmãos de outros estados, porque todos nós estamos na mesma luta, que é trazer a segurança pública para todos os cidadãos brasileiros. E falando em segurança pública, senhora presidente, eu queria fazer aqui nessa tarde uma referência a uma matéria que eu vi na revista Veja São Paulo, um assunto interessante que tem a ver com todos os senhores deputados e senhoras deputadas, a respeito da prisão de um indivíduo que se apresentava como sendo baterista da banda do Elton John. Esse indivíduo, ele chegava nos locais com um visual meio psicodélico, falando em inglês, né? Não sei se era o inglês correto, que eu não sou tão fluente em inglês, mas falando em inglês, e acabou sendo preso, porque a farsa veio toda à tona na delegacia do metrô da Barra Funda. Esse indivíduo, o nome dele é José Eduardo Carrara, de 54 anos, é da região de Pirituba. E o interessante, senhora presidente, é que esse indivíduo, há 25 anos atrás, 30 anos atrás, esse indivíduo já havia sido preso por mim mesmo. Quando eu era tenente, jovem tenente no 4º Batalhão, ali na região da Lapa, uma bela tarde, esse indivíduo foi preso por uma patrulha, se dizendo policial militar. Ele se apresentava como sendo tenente da polícia. E eu fui chamado ao local, porque os soldados que o prenderam, ele já se apresentou como tenente, houve uma certa constrangimento por parte da equipe da guarnição de rádio patrulha. E quando eu cheguei ao local, a primeira coisa que eu pedi ao indivíduo foi identificação. Ele falou que não tinha, deu desculpas, mas conversando com ele, eu já vi que ele não era oficial da polícia, aliás, nem policial militar ele era. E ali ele acabou sendo preso. Interessante que quase 30 anos depois, eu vejo já uma sumidade, né, uma pessoa já famosa saindo na Veja, como um farsante se apresentando como sendo da banda do Elton John. É interessante, nós, os deputados aqui, é motivo até de dar risada, mas é interessante, porque eu já vi alguns indivíduos aqui nessa casa, senhora presidente, fazendo a mesma coisa. As pessoas vêm aqui se apresentando como assessores de autoridades, se apresentando como representantes de ONGs e etc. E todos os deputados e funcionários dessa casa, e todos que nos assistem, têm que ter essa cautela. Hoje em dia, devido à globalização, devido ao excesso de meios e de disponibilidades que nós temos na internet, muitos indivíduos que nós chamamos de 171, o estelionatário 171, eles fazem documentos, eles montam documentos falsos, que a gente olhando às vezes até se confunde se é verdadeiro ou não, porque às vezes nós não temos todas as informações. Esses indivíduos vêm com uma história mirabolante, vêm com vários dados, e às vezes a pessoa, na sua preocupação do dia a dia, acaba não se dando a devida atenção e acaba sendo ludibriado por esse tipo de indivíduos. Ontem mesmo aqui, na Assembleia, foi me visitar um cidadão que eu pedi para que se retirasse da minha sala, porque eu sei da vida pregressa dele, senhora deputada Alice Brandão. Então nós, deputados, precisamos tomar cuidado com isso. Pessoas que vêm, se apresentam como sendo representantes de organizações não governamentais, se apresentam como sendo assessores de políticos, de pessoas importantes, e na realidade não são. Então, eu oriento a todos os senhores funcionários, a todos os que fazem o dia a dia aqui da Câmara Municipal, inclusive a nossa querida Polícia Militar, a se aperceber, principalmente nas entradas da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, quanto à atenção desses indivíduos.
porque, por incrível que pareça, cada dia aumenta mais o número de pessoas assim, sendo inclusive um motivo de matéria na revista Veja. Então, notem que uma pessoa que tem a coragem de se apresentar como sendo da banda do Elton John, eu, há 30 anos atrás, prendi o mesmo indivíduo se apresentando como policial militar, então vejo que ele tem uma carreira longa. Então, se essa pessoa faz isso no dia a dia, imagine aqui no nosso meio as cautelas que nós temos que ter. Queria até propor, senhora presidente, ao presidente da casa, um maior controle nos acessos da entrada da Assembleia Legislativa, uma identificação, porque muitas vezes, deputada Alice Brandão, deputado Coronel Camilo, quando nós, só me permita um minuto para concluir, quando nós falamos em haver um maior controle de acesso, as pessoas acham que nós estamos querendo podar as liberdades das pessoas de ir e vir. Ao contrário, nós estamos querendo justamente identificar as pessoas que nos procuram, até para a gente depois retornar com maior confiabilidade para essa pessoa e para a segurança de... Nós temos aqui a deputada Alice Brandão, a deputada Analice, a deputada Maria Lúcia, várias senhoras aqui, que precisam ter um cuidado especial, porque são senhoras, são mulheres da nossa sociedade, e às vezes pode-se ver numa situação, num corredor aqui, principalmente à noite, como nós tivemos esse problema na Câmara Municipal, ser abordada por um indivíduo que você não sabe qual a procedência dessa pessoa. Então, eu acho que a educação cabe em qualquer lugar, a segurança cabe em qualquer lugar, e principalmente para nós que estamos hoje aqui numa função legislativa, eu acho que a questão da segurança é uma coisa de suma importância, porque todos nós aqui representamos milhares de eleitores e representamos o Legislativo do Estado de São Paulo. Então, temos que ter uma segurança maior no sentido de podermos representar nossos eleitores. Por isso, senhora presidente, eu gostaria que fosse levado esse pleito ao nosso presidente, no sentido de haver um maior controle nos acessos da casa e, assim, facilitar a vida não só de todos os deputados e deputadas, mas de todos os nossos queridos funcionários nessa casa. Muito obrigado, senhora presidente.